Saudações, pessoal! Hoje vamos falar da substância fundamental amorfa, as suas principais características, onde ela é encontrada, de que ela é constituída e qual a sua função. Mas antes, é preciso falar da subdivisão da matriz extracelular do tecido conjuntivo, a qual está da seguinte maneira. Temos fibras, substância fundamental, amorfa e líquido tissular. Mas, como dito anteriormente, vamos nos deter apenas à substância fundamental amorfa. Ela é uma mistura complexa, altamente hidratada, incolor e viscosa. Ela pode atuar tanto como lubrificante como barreira à penetração de micro-organismos invasores. Sendo assim, ela que preenche os espaços entre as células e fibras do tecido conjuntivo, composta de glicosaminoglicanos, ou também conhecida pela sigla GAG, proteoglicanos e glicoproteínas multiadesivas. Calma, não precisa se preocupar. Vamos explicar cada um deles mais adiante. A substância fundamental tem esse nome por ser um material transparente amorfo, ou seja, sem forma, que tem as propriedades de um gel semifluido, altamente hidratada de moléculas aniônicas. Esse fluido tecidual encontra-se associado à substância fundamental, formando com isso um meio para a passagem das moléculas através dos tecidos conjuntivos e para o intercâmbio de metabólitos com o sistema circulatório. A substância fundamental, como mostra a figura marcadas com as letras GS, é semifluida, através do qual o líquido tecidual perfunde. É invisível, uma vez que ela foi extraída durante a preparação dos tecidos. Já no cordão umbilical também vemos em grande quantidade a substância fundamental amorfa, contendo glicosaminoglicanos, proteoglicanos e, sobretudo, ácido hialurônico. O ácido hialurônico é o glicosaminoglicano predominante no tecido conjuntivo propriamente dito. Todos os glicosaminoglicanos, com exceção do ácido hialurônico, repetindo, todos os glicosaminoglicanos, com exceção do ácido hialurônico, são sulfatados e, assim, possuem predominantemente cargas negativas. A substância fundamental consiste numa mistura de longas cadeias de polissacarídeos não ramificadas, de 7 tipos diferentes, cada uma composta de unidades disacarídicas repetidas, como estamos vendo na imagem. Em cada disacarídeo é normalmente um ácido urônico e o outro é uma hexosamina, dando origem assim ao glicosaminoglicano. Os outros diferentes tipos de polissacarídeos, que são o condroitino 4-sulfato, condoitino 6-sulfato, dermatansulfato, heparansulfato, hepariniqueratansulfato, estes diferem do ácido hialurônico pelo fato de que eles são ligados covalentemente a uma variedade de moléculas proteicas para formar os proteoglicanos. A condroitina sulfato contribui para a resistência à tensão na cartilagem, tendões, ligamentos e paredes da aorta. Como na imagem seguinte, vemos a figura histológica de um tendão, onde encontramos tecido conjuntivo, que é caracterizado pela presença de células de diversos tipos na matriz, material este sintetizado por algumas delas. Ela é formada por uma região denominada substância fundamental amorfa e fibras proteicas. A dermatansulfato colabora com a flexibilidade da pele. Também está presente nos vasos sanguíneos e válvulas do coração. A queratina sulfato não possui ácido urônico e a quantidade de sulfato é variável. Esse polímero está presente na córnea, cartilagens, ossos e em uma variedade de estruturas calosas formadas por células mortas, como chifres, cascos, unhas e garras. A heparina é um anticoagulante natural sintetizado por mastócitos e liberado no sangue, no qual inibe a coagulação. E para acabar com as possíveis dúvidas, o que são glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas multiadesivas? Os glicosaminoglicanos são longos polímeros não ramificados de disacarídeos que se repetem. Eles são de dois tipos principais: os sulfatados, que são os componentes citados anteriormente, os quais apresentam os radicais sulfato, e os não sulfatados, que incluem o ácido hialurônico, conforme mostra. Já os proteoglicanos são estruturas altamente hidratadas por uma espessa camada de água que envolve a molécula. Nesta forma hidratada, são altamente viscosos e preenchem grandes espaços nos tecidos. Os proteoglicanos são compostos de um eixo proteico associado
há um ou mais dos 4 tipos de glicosaminoglicanos: dermatansulfato, condroitinsulfato e heparansulfatado. Um importante proteoglicano da matriz extracelular é o agrecan. São considerados também como macromoléculas da superfície da célula da matriz extracelular, nos quais uma ou mais cadeias de glicosaminoglicanos estão ligadas covalentemente a uma proteína de membrana ou uma proteína secretada. Os proteoglicanos são o maior componente dos tecidos conectivos, tais como cartilagens, nos quais suas muitas interações não covalentes com outros proteoglicanos, proteínas e glicosaminoglicanos produzem rigidez e elasticidade. Já na figura seguinte, vemos as glicoproteínas, que são moléculas de proteínas globulares, às quais se associam covalentemente. Observe na imagem. Algumas localizam-se preferencialmente na lâmina basal, como a laminina. Ainda outras geralmente estão dispersas por toda a matriz extracelular, tais como a fibronectina. Elas são encontradas no lado externo da membrana plasmática, na matriz extracelular e no sangue. A fibronectina é uma glicoproteína sintetizada pelos fibroblastos e algumas células epiteliais. Estas moléculas apresentam sítios de ligação para células colágeno e glicosaminoglicanos. Interações nesses sítios ajudam a intermediar e a manter normais as migrações e adesões celulares. Por fim, a laminina é uma outra glicoproteína de alta massa molecular, que participa na adesão de células epiteliais à sua lâmina basal, que é uma estrutura muito rica em laminina. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido e ficado bem claro o conteúdo. Obrigado pela atenção.